Em uma pequena cidade, cercada por florestas densas e mistérios antigos, existe uma lenda que assombra os moradores há gerações, a lenda do Homem da Meia-Noite. Esta história se baseia em eventos reais que ocorreram na década de 1970 e que deixaram marcas profundas na memória coletiva da comunidade, que envolvem desaparecimentos inexplicáveis, sussurros nas sombras e o medo que permeia as noites silenciosas. Um jovem chamado Ricardo, um garoto de apenas 12 anos que vivia com sua família em uma casa simples à beira da floresta. Ricardo era curioso e aventureiro, sempre explorando os arredores e fazendo amizade com outros meninos da vizinhança. No entanto, havia uma regra que todos respeitavam: e nunca sair de casa após a meia-noite. Os mais velhos contavam histórias sobre um homem misterioso que vagava pela floresta à noite. Diziam que ele era um espírito vingativo, buscando aqueles que desrespeitavam as regras da cidade. O homem aparecia à meia-noite, e quem o visse nunca mais era visto novamente. Certa noite, enquanto os outros meninos estavam em casa, Ricardo decidiu desafiar a lenda. Ele queria provar que tudo não passava de histórias inventadas para assustar crianças. Armado com apenas uma lanterna, ele saiu para explorar a floresta. Enquanto caminhava, o silêncio era profundo e opressivo. As árvores pareciam sussurrar segredos, e a luz da lanterna tremulava, criando sombras dançantes ao seu redor. Ricardo começou a sentir um frio na espinha, mas sua curiosidade o impulsionava a seguir em frente. De repente, ele ouviu um barulho atrás dele, um estalo de galhos secos. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém lá. O coração batendo forte no peito, ele decidiu voltar para casa. No entanto, ao olhar para trás mais uma vez, viu uma figura alta e sombria se aproximando lentamente. Ricardo ficou paralisado de medo enquanto a figura se aproximava. O homem usava um chapéu largo que cobria seu rosto, e sua presença emanava uma aura de terror. Ele parecia flutuar sobre o chão enquanto se aproximava lentamente. "Você não deveria estar aqui", disse o homem com uma voz profunda e ecoante. Ricardo tentou correr, mas suas pernas não respondiam. O homem estendeu a mão em sua direção, e Ricardo sentiu um frio intenso percorrer seu corpo. Em um impulso desesperado, ele conseguiu finalmente se mover e correu de volta para casa. Ao chegar em casa ofegante, ele contou aos pais sobre o encontro aterrorizante. Eles ficaram alarmados e reforçaram a regra: e nunca sair após a meia-noite. Algumas semanas depois do encontro de Ricardo com o Homem da Meia-Noite, outro menino da cidade chamado João desapareceu misteriosamente. Ele era conhecido por ser um garoto travesso que adorava explorar a floresta à noite. Os pais de João procuraram por ele durante dias sem sucesso. A cidade inteira estava em alvoroço, ou boatos sobre o Homem da Meia-Noite começaram a circular novamente. Os moradores estavam apavorados e muitos decidiram não deixar seus filhos saírem à noite. Ricardo ficou angustiado ao saber do desaparecimento de João. Ele não conseguia esquecer o olhar penetrante do homem que conhecera semanas antes. A culpa começou a consumir sua mente, e se ele não tivesse desafiado a lenda, talvez João ainda estivesse lá. A comunidade organizou buscas pela floresta em busca de João. Grupos de pessoas se reuniram durante o dia para vasculhar cada canto da mata densa. No entanto, todas as tentativas foram em vão, ou não havia sinais do garoto. Durante as buscas, muitos relataram ter ouvido sussurros vindos das árvores, vozes que pareciam chamar pelo nome de João. As pessoas começaram a acreditar que o Homem da Meia-Noite estava por trás do desaparecimento. Ricardo decidiu que precisava fazer algo para ajudar na busca por seu amigo. Ele começou a investigar mais sobre a lenda e conversou com os mais velhos da cidade sobre o Homem da Meia-Noite. Os anciãos contaram histórias sobre como o Homem da Meia-Noite era uma figura trágica, um homem que havia perdido sua família em um incêndio misterioso na floresta muitos anos atrás. Diziam que ele tinha feito um pacto sombrio para trazer sua família de volta à vida, mas isso resultou em sua própria condenação. Agora ele vagava pela floresta à noite em busca de almas perdidas para preencher o vazio deixado pela perda de sua família. Aqueles que cruzavam seu caminho eram atraídos por seus lamentos e nunca mais eram vistos novamente. Ricardo ficou obcecado pela ideia de encontrar João e confrontar o Homem da Meia-Noite. Ele acreditava que poderia salvar seu amigo se conseguisse descobrir como libertar as almas perdidas do homem.
Uma semana após o desaparecimento de João, Ricardo decidiu enfrentar seus medos e entrar na floresta novamente à meia-noite. Ele estava determinado a encontrar respostas e ajudar seu amigo perdido. Com uma lanterna na mão e coragem no coração, ele caminhou pela trilha conhecida até chegar ao local onde havia encontrado o homem da meia-noite anteriormente. O silêncio era ensurdecedor, ou apenas os sons da natureza preenchiam o ar frio da noite. De repente, ele ouviu os sussurros novamente, vozes suaves chamando seu nome, Ricardo. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto seguia os sons até uma clareira iluminada pela luz da lua. Na clareira, Ricardo viu a figura sombria parada sob uma árvore antiga. O homem da meia-noite estava lá novamente, sua presença tão opressiva quanto antes. Você voltou, disse ele com uma voz profunda e triste. Eu vim buscar meu amigo, respondeu Ricardo com firmeza. Onde está João? O homem olhou profundamente nos olhos de Ricardo, ou havia dor em seu olhar. Ele é parte do meu lamento agora, disse o homem lentamente. Ele veio até mim buscando aventura. Eu sei que você está sofrendo, disse Ricardo tentando entender a dor do homem. Mas você não pode continuar levando crianças. Deixe meu amigo ir. O homem da meia-noite hesitou por um momento antes de responder, para libertá-lo, você deve fazer um sacrifício. Ricardo ficou chocado com a proposta do homem, ele não queria sacrificar nada nem ninguém para salvar João. Mas sabia que precisava agir rapidamente antes que fosse tarde demais. Que tipo de sacrifício? Perguntou Ricardo cautelosamente. Você deve abrir mão de algo precioso para você, respondeu o homem sombriamente. Somente assim poderei libertá-lo. Ricardo pensou em sua família e nos momentos felizes que passaram juntos, no entanto, também pensou na dor dos pais de João e no sofrimento causado pelo desaparecimento dele. Ele percebeu que precisava tomar uma decisão difícil. Eu sacrificarei minha infância, disse Ricardo finalmente com determinação. Vou deixar para trás tudo o que me faz criança. O homem da meia-noite olhou surpreso para Ricardo, suas feições sombrias pareciam suavizar-se por um breve momento. Com essas palavras ditas, algo extraordinário aconteceu, uma luz suave começou a brilhar ao redor do homem da meia-noite enquanto sombras dançavam ao seu redor. Ele fechou os olhos como se estivesse sentindo uma onda de alívio pela primeira vez em décadas. Você é corajoso, disse o homem lentamente enquanto as sombras começavam a se dissipar ao seu redor. Você me deu esperança onde não havia nenhuma. Em seguida, um vento forte soprou pela clareira e as vozes dos sussurros tornaram-se gritos alegres, era como se as almas perdidas estivessem finalmente encontrando paz. De repente, João apareceu na clareira ao lado de Ricardo, seus olhos estavam cheios de confusão e alívio ao mesmo tempo. Ricardo! Você me encontrou, exclamou João enquanto corria para abraçar seu amigo. O homem da meia-noite observou enquanto as almas perdidas começavam a se dispersar na luz suave, ele finalmente encontrou paz após tantos anos vagando pela floresta.